campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje vamos falar sobre o tema adolescência. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Passo a palavra para a Lorena. Então, a adolescência é um período fundamental no desenvolvimento do ser humano. É quando a gente faz aquela transição da infância para a maturidade. Período de transição é sempre desafiador em qualquer situação, né? A gente fala agora que a gente está num período de transição da Terra, estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, e a gente está vivenciando aí o que é esse período de transição. São muitas agitações, são muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitos questionamentos, e a adolescência no ser humano é exatamente esse período. Na infância, a criança recebe tudo definido pelos pais, pelos adultos que são responsáveis por ela. Ela tem pouca possibilidade de escolha, de definição. Já na adolescência, é quando ela começa a vislumbrar que ela passará em algum momento a ser responsável por si mesma. Ela começa a perceber que ela não é integrada à mãe, com quem ela se sentia assim, ou de novo, aquele adulto que cuida dela. Ela começa a perceber que é um ser diferenciado, que pode decidir algumas coisas. Mas isso também é muito assustador, porque é tão mais prático, tão mais fácil, a gente sabe disso, quando a gente tem sempre alguém que nos guia, que decide por nós, quando nós podemos só aproveitar a vida. Então, a adolescência traz essa grande revolução dentro do ser humano. E, ao mesmo tempo, aquele que a gente está acostumado a dizer no popular, né? Um pé na infância e um pé na idade adulta. E o adolescente fica ali, se equilibrando, com um pé lá, um pé cá. Ele precisa encontrar sua própria identidade, ainda não sabe direito, tem muitas dúvidas, e isso gera uma insegurança que muitas vezes aparece no comportamento que nós observamos, assim, de uma certa agressividade, às vezes de uma introspecção muito grande e uma mudança de humor, porque é difícil de um adolescente sentir-se seguro para poder se colocar na vida. Ainda é cedo. É importante que a gente se dê conta disso. A adolescência é esse turbilhão, mas é assim mesmo. É esse período de experimentação. E junto com isso, tem todo o aspecto espiritual, né? Que é quando, na adolescência, o espírito, então, começa a colocar os dois pés na própria reencarnação e começa a mostrar a que veio, né? Eu gostaria de fazer uma observação, porque os pais ficam muito apreensivos com todas essas modificações, e é o momento em que surgem os questionamentos, em que o pai deixa de ser o herói para ser uma pessoa a quem os filhos olham, vamos dizer, de lupa, né? Toda a maneira do pai se portar, da mãe se portar, e se tornam, por vezes, muito críticos, muito questionadores de todas aquelas regras do lar. É justamente nesse momento que os pais devem se compenetrar de que eles também foram adolescentes e que também fizeram isso, se não ostensivamente, dependendo da época em que aconteceu essa adolescência, mas pelo menos intimamente questionando os pais
achando que isso ou aquilo não está certo e questionando também as regras. É o momento em que os pais devem se munir de muita paciência, saber que é, como tu disseste, Lorena, que é uma fase, e que essa fase de transição em que o espírito retoma as próprias características, a sua maneira de ser, se houve uma infância bem orientada, se houve uma infância bem sustentada pelo amor dos pais, essa fase com certeza vai passar um pouco mais tranquila, porque apesar de questionar, aquele ser vai guardar no seu íntimo aquele amor, aquela proteção que os pais souberam dar. E que talvez, na situação em que os pais estiveram um pouco mais preocupados com outras coisas, possa ser mais difícil, mas devemos todos lembrar que não passa de uma fase, devemos ter paciência, continuar firmes na direção, na orientação, mas com muito amor, porque é o amor que vai garantir que aquele ser um dia olhe para trás e agradeça aos pais por tudo que recebeu deles, inclusive na fase que eles também vão reconhecer que foi difícil para eles e para os demais que estavam ao redor. Os pais costumam se queixar que os adolescentes estão sempre mal-humorados, têm dificuldade para dialogar. Às vezes, até as amizades eles deixam de fazer porque vivem na internet ou no celular. Esta é uma visão que mostra que, de fato, existe um período de crise entre a infância e a maturidade, como ressaltou a Lorena. Mas é importante que os pais responsáveis considerem que esta fase em que o espírito imortal encontra condições para ir revelando as suas características da nova personalidade, formada pelas existências anteriores, as encarnações anteriores, mas esta fase da infância que está sendo vencida, onde recebeu a influência da educação que lhe foi dada. Então, ele vai se mostrando de uma forma mais completa e, ao mesmo tempo, assumindo impulsos, tendências que revelam o grau de simpatia ou até mesmo de antipatia que aquele espírito possa ter com familiares, com aqueles com os quais Deus está dando a oportunidade de agora conviver, exatamente para superar as dificuldades, aprimorar-se moralmente, realizar-se, desenvolvendo as potencialidades que traz. Esta visão é importante que os pais tenham, e o próprio adolescente, ele já pode compreender a sua realidade espiritual. Por isso, o jovem, ele pode recolher com grande proveito os ensinamentos da doutrina espírita, através da participação na evangelização, onde ele, além de conviver com jovens, que também tem a oportunidade de estabelecer com ele a alegria da amizade, pode ir reconhecendo esta oportunidade tão importante que está tendo na encarnação, compreender a condição dos pais como educadores, a importância de ter esta orientação daqueles que ele compreende que também são espíritos que estão em processo de evolução, têm as suas lutas, têm as suas aspirações. E ele compõe o grande sonho, via de regra, dos seus pais, grandes aspirações. Então, ele é uma fonte e também é um objeto da amorosidade, da afetividade tão importante como a Eide ressaltou. Mas, como vocês estavam falando, né, é uma das fases mais desafiadoras em relação
a visão dos pais, a educação dos filhos, quando chega na adolescência, para a maioria dos pais, para a maioria das famílias, é o momento mais desafiador. E como é importante, como o irmão Pércio bem salientou, o jovem, o adolescente, ter essa base da doutrina espírita. O quanto é importante ele ter essa base adquirida na evangelização, porque isso dá um norte, isso dá uma segurança, tanto para o adolescente quanto para os pais. É o momento dos conflitos, é o momento em que o jovem quer se descolar da família, quer alçar voo próprio. E é importante que ele faça isso. É importante que a família entenda que ele está buscando a sua identidade, ele está buscando o seu lugar no mundo, ele está buscando vivenciar a maturidade, a independência, e isso é saudável, isso é importante, né? Então, os pais é importante os pais saberem disso, porque às vezes os pais querem prender, querem tolher, querem reprimir, não querem deixar aquele jovem alçar voo. Mas ele é importante, é necessário, ele tem que fazer esse ensaio, né? E é importante sentir na família o porto seguro, saber que a família está ali, exercendo aquele acolhimento, aquela base amorosa, onde ele pode ir, mas ele pode voltar, ele tem onde se escorar. Então, é uma fase de mudança, é uma explosão de hormônios que também repercutem no humor, como bem a Lorena falou. É importante nessa fase o atendimento espiritual, o fortalecimento dessas questões do espírito. Então, é todo um conjunto importante que a família toda tem que vivenciar. É mudança para o adolescente, mas é mudança para a família também. Então, aquilo que estava estabelecido até então, muitas vezes precisa ser readequado. As rotinas da família, muitas vezes, precisam ser reformuladas. A família, ela não pode ficar estática, querendo que tudo seja estabelecido da mesma forma que era quando estava na fase da infância. Vai ser necessário haver uma reformulação. Então, é importante a família também estar bem orientada para saber como melhor se conduzir e conduzir o seu adolescente. Chegamos ao final de mais um programa Assuntos de Família. Continue nos acompanhando. Com o coração cheio de gratidão, nos despedimos com um carinhoso abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site